This is Hussein, the brain of Fantasy Couch, and you're listening to the Fantasy Futebolista podcast. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente tem o review da rodada 3 da NFL, o review da rodada 3 do Fantasy, né? Os destaques, mais uma vez, vamos trabalhar dessa forma. A gente tem também streaming de quarterback, streaming de defesa e waivers, o quadro mais aguardado desse podcast. Mas antes de tudo, vamos para algumas notícias. Sempre na segunda-feira são mais notícias ruins do que notícias boas, né? Após uma série de jogos, a gente tem certamente lesões. Esse é um esporte de contato e faz parte da NFL, faz parte do atleta, né? Então a gente tem que trazer isso aqui porque são notícias que vão impactar nessa outra semana do Fantasy, naqueles ajustes que tu vai ter que fazer para seguir temporada dentro ou apenas alguns detalhes para essa rodada. Mas antes, não esquece de assinar nas plataformas de podcast, nos seus agregadores de podcast, seja no Spotify, seja no Google Podcasts, no Apple Podcasts, enfim, são várias opções aí, entre outros menores, mas eu sei que a maioria utiliza o Spotify, logo após, se eu não me engano, vem o Apple Podcasts, depois o Google Podcasts, né, do Android. E, além disso, segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente é baseado o Fantasy Futebolista é baseado no Instagram, então qualquer dúvida a gente está sempre lá para responder prontamente, vamos dizer assim, ou o mais rápido possível, principalmente no fim de semana, com aquelas dúvidas de última hora, e durante a semana sobre quem que se deve escalar, quem não deve, sobre waivers, inclusive, né, quanto que deve gastar num jogador, em outro, se vale a pena dropar um para pegar alguma dessas opções que a gente vai falar depois. Ou também opções de troca, quem que vale a pena trocar, quem que está em alta, quem está em baixa. Isso a gente conversa durante toda a semana, mas aqui no podcast hoje vamos focar nessa última rodada, na rodada 3 da NFL, e também nos outros, nesses encaminhamentos da semana aí com streaming e waivers. E falando das notícias, né, as notícias ruins, a gente teve uma lesão do Michael Pittman. Ele teve uma lesão na panturrilha, ele não vai precisar de cirurgia, mas ele deve perder um tempinho. Um cara que está fora da temporada é o Terry Cohen, running back do Chicago Bears. Ele teve uma lesão constatada no joelho, né, um ligamento total do cruzado anterior, então ele está fora dessa temporada. O David Montgomery deve ter todo o respaldo aí para ser um workhorse na equipe, de repente, nessa vez. Pode ser que o Patterson comece a ganhar algumas bolas aéreas, isso deve ser uma coisa que deve acontecer. O Chris Carson teve um lance bem complicado nesse jogo, né? Todo mundo ficou com medo, quem estava assistindo também. Pode ser que o defensor dos Cowboys tenha, em cima de uma revisão da jogada, ele pode levar uma multa no mínimo, porque ele teve um excesso de força ali, ele continuou no tackle depois da jogada ter terminado, né? E aquilo ali fez uma torção no joelho. Mas, a princípio, é 1 ou 2 semanas apenas que o Chris Carson pode ficar fora, uma lesão de primeiro grau no joelho, então uma boa notícia apesar da lesão do jogador. Um outro jogador que pode estar fora por 1 ou 2 semanas é o Chris Godwin do Tampa Bay Buccaneers. Ele teve uma hamstring, né, uma lesão na coxa, lesão muscular. Ele ia ver agora, hoje ele tinha agendado uma consulta para ver qual que era o grau dessa lesão, mas acredito aí que pelo menos 2 semanas ele não deva voltar a atuar pelo time de Tom Brady. Partindo para a NFC East, a gente teve uma lesão do Dallas Goedert. Ele recebeu a bola, caiu no campo, saiu e não voltou mais. Ele está com uma lesão no tornozelo que preocupa, ele deve perder algum tempo. E um cara que também teve uma hamstring nesse jogo foi o DeSean Jackson, wide receiver, número 1 dos Eagles. Mais uma lesão nos Eagles, né? Eu acho que estão brigando ali, Eagles e 49ers, quem é que lesiona mais jogadores. E considerado ainda o time está otimista que ele volte ainda na semana 4, mas eu não acredito muito, ainda mais só se forçarem, né? O ano passado já aconteceu de forçarem ele acabou não voltando para toda a temporada. Ele não vem jogando bem também, enfim. Um pouco das notícias sobre lesões.
o Matt Nagy anunciou oficialmente que o Nick Foles ganhou a vaga de quarterback do Chicago Bears, e a partir daqui a gente verá Nick Foles no backfield e não mais Mitchell Trubisky. É uma notícia bem importante, principalmente do Fantasy. Depois eu vou comentar um pouquinho nisso durante ali o review dessa rodada. Vamos então ao nosso episódio, tentar acelerar um pouquinho mais essa semana. Eu fiz até uma pesquisa, né, para ver o que vocês achavam melhor, se preferiam do jogo a jogo, se preferiam nesse formato. Acabou que os maiores votos ainda foram para os destaques, tá? Gente que disse que não tem problema com o alongamento do episódio, e ficou meio que empatado ali entre os dois, tá? Gente que não se preocupa e gente que gostaria que fosse mais rápido o episódio. Eu gostaria também que fosse um pouco mais rápido, então eu vou tentar acelerar um pouquinho as coisas novamente nessa semana, com algumas mudanças agora nessa próxima review aqui. Eu já falo para vocês no próximo bloco do podcast. Review da rodada. Para começarmos com o nosso review da rodada, com os destaques da rodada 3 do Fantasy, eu gostaria de explicar um pouquinho como é que vai funcionar esse novo destaque. Na semana passada eu peguei o top 10 e comentei sobre todos os jogadores em detalhes. Nessa semana eu vou comentar apenas em detalhes sobre algum ou outro jogador e os 3 melhores. Além disso, eu vou trazer ainda os 10 jogadores melhores por posição e falar algumas das decepções na semana. Para começar, a posição de quarterbacks, na 10ª posição a gente teve o Carson Wentz, que não fez aquele jogo maravilhoso, mas foi bem até no Fantasy. Logo à frente dele na 9ª posição, Drew Brees. Seguindo, a 8ª posição teve o Tom Brady. Logo à frente a gente teve o Aaron Rodgers, que venceu o Drew Brees. Então foi um jogo entre o 7º contra o 9º nessa semana de quarterbacks. Uma ótima partida no Sunday Night. Na 6ª posição a gente teve o Ryan Fitzpatrick, fazendo sua magia novamente. Kyler Murray na 5ª posição, apesar das 3 interceptações que ele teve nesse jogo, né, foi bem, assim, ele conseguiu resolver pelas pernas, o touchdown ajudou bastante. Logo à frente a gente teve na 4ª posição o Jared Goff, com o jogo que ele foi atrás, né, do placar, acabou conseguindo uma pontuação excelente. Ele está ali muito próximo do 3º colocado, que foi o Dak Prescott, que também teve que correr atrás do placar, né? Ele teve 57 tentativas de passe no jogo, 37 ele acertou para 472 jardas do Dak Prescott, 3 touchdowns, isso lhe gerou 28,5 pontos. Ele não fez aquela partida da semana passada, onde ele teve até menos jardas, porém ele teve 3 touchdowns corridos contra Atlanta, isso ajudou muito a pontuação dele chegar a quase 40 pontos. Ele atualmente é o 4º quarterback em pontos no Fantasy. À frente dele a gente teve o Josh Allen, com 31,2 pontos, foram 24 passes completados de 33 tentados, passou das 300 jardas, foram 311 jardas, 4 touchdowns e aquela campanha de final de jogo para poder trazer de volta o placar, né? Eles estavam ganhando de 28-3, deram aquela... ficaram tranquilos, né, com a pontuação do jogo. Acabou que o Jared Goff conseguiu virar e no final das contas teve até uma falta de interferência que gerou novas tentativas, e o Josh Allen conseguiu achar o tight end Tyler Croft na endzone, se não me falha a memória, e conseguiram fazer a virada novamente no placar e vencer o jogo. Na primeira posição, o cara que está correndo muito à frente dos demais para MVP da temporada, Russell Wilson, foram 36,8 pontos. Ele teve 22 jardas corridas, né, em 6 tentativas, 27 passes completados de 40 tentados, 315 jardas e 5 touchdowns. Ele está correndo para uma marca hoje, se ele continuar nesse nível, que provavelmente não deve continuar, tá? Não tô agorando ele, mas ele não deve continuar nesse ritmo até o final da temporada. Ele está numa eu tenho a palavra na cabeça em inglês e eu não consigo passar para vocês. Mas ele, hoje, se ele continuar nesse ritmo, ele vai ter 75 touchdowns na temporada. Muitos reclamou no ano passado que ele passava pouco a bola, ele é um dos melhores passadores, ele está se mostrando isso. Teve uma bola pro DK Metcalf nesse jogo que ele simplesmente parecia brincadeira, ele lançou a bola muitas jardas à frente, na mão do DK Metcalf, um passe perfeito. Foi assim... um absurdo, ele está sendo um absurdo, e no Fantasy também, tanto que atualmente ele é o primeiro quarterback
Ele é o primeiro jogador no Fantasy. Foram 3 partidas de 30.78, 34.42 e essa com 36.8, a sua melhor partida no Fantasy. Semana que vem tem Miami e isso deve continuar desta forma. Algumas decepções, a gente teve várias decepções nessa semana na posição de quarterback. A gente teve o Gardner Minshew, que simplesmente sucumbiu diante do Miami Dolphins na quinta-feira no Thursday Night Football. A gente teve o Daniel Jones fazendo uma partida terrível também pelos Giants. San Francisco 49ers com muitas lesões, mas os Giants não conseguiram aproveitar. Um outro cara que não foi bem no Fantasy, no jogo ele foi bem até. Ele conseguiu trazer a vitória para o seu time, foi o Ryan Tannehill, mas no Fantasy ele foi mal. Um outro cara também assim que dá para se falar que foi mal no Fantasy foi o Matt Ryan. E falando de Trubisky e Nick Foles, muita gente acha que o Trubisky teve uma partida ruim. Não, ele teve 12.5 pontos, uma coisa assim. Tanto que ele era um dos streamings da rodada que a gente falou lá no início da semana passada, na segunda-feira, e ele enfrentou o time do Matt Ryan, o Atlanta Falcons, e o Atlanta Falcons realmente deu muitos pontos à posição de quarterback. A gente não contava só que houvesse essa mudança, né? O Nick Foles entrasse no lugar dele, teve 18 pontos e meio, então os dois somados passaram dos 30 pontos. Se esperava isso, então não dá para se dizer que foi um completo bust, que os analistas erraram, porque realmente o volume estava lá. A diferença é que houve uma troca no meio do jogo e isso complicou muito a pontuação do Trubisky e nem tanto assim do Nick Foles, né? Que acabou comandando o time a mais uma virada sobre o Atlanta Falcons, que está deixando todo mundo ganhar os jogos dele, mesmo tendo uma diferença boa no placar. Já na posição de running backs, a gente tem na 11ª posição, vou ter que fazer um adendo aqui, o Darrell Henderson, ele ficou próximo ali de empatar com o 10º colocado, né? 0.6 pontos, né? São 6 jardas corridas, mas o Darrell Henderson vem sendo o workhorse dessa equipe e aquilo que a gente esperava dele ano passado, né? Mas seguindo aqui, a gente teve na 10ª posição Mike Davis, que não se esperava um volume tão grande assim. Não é que não se esperava, é que a gente sempre fica com o pé atrás, né? Sobre running backs recebendo o volume de um running back titular que acabou saindo lesionado, e aí o reserva vai ter todo o volume para si. Às vezes isso não acontece, às vezes acontece em comitês, ou às vezes acontece uma bagunça que nem foi os Giants. E o Mike Davis acabou assumindo, ele deve ser mantendo um nível bom nos próximos jogos. Quem conseguiu pegar ele nos waivers, parabéns. Logo à frente dele na 9ª posição a gente teve o Jeffrey Wilson, que é outro cara que veio de waivers, mas que sempre que teve uma oportunidade no backfield dos 49ers, ele correspondeu, né? E foram 2 touchdowns, um aéreo e um corrido, que deixaram ele nesta 9ª posição. Na 8ª posição a gente teve o James Conner. Na 7ª posição a gente teve o Nick Chubb. Mais uma boa partida do Nick Chubb, né? Todo mundo se assustou quem tem ele com a primeira semana, mas ele vem mostrando por que ele merecia todo o hype que tinha nele, né? Ele foi perdendo, mas ainda tinha um bom hype aí nas costas. Logo à frente dele, o Delvin Cook, na 6ª posição. À frente, na 5ª posição, a gente teve o Austin Ekeler, que ele recebeu, todos os passes que ele recebeu até agora, ele completou. Então isso é uma boa dica, principalmente em PPR, ele tá voando. Na 4ª posição, um cara que a gente vinha dizendo, ele tá tendo volume, acreditem nele, não façam a bobagem de se desfazer do Derrick Henry. Teve liga que eu sei que até a gente dropou o Derrick Henry, isso é ridículo. Tu tem que analisar o volume, não a pontuação apenas no Fantasy. E ele acabou ficando na 4ª posição. À frente dele, uma partida excepcional no Thursday Night Football, James Robinson, onde ele fez 27.9 pontos. Foram 11 carregadas, 46 jardas, 2 touchdowns, 6 recepções de 6 passes na direção dele para 83 jardas. Foi muito bom. Quem conseguiu pegar ele nos waivers na outra semana, em função na primeira semana, né, que não se sabia direito, o Armstead acabou ficando fora, o Ozigbo também, acabou sobrando pro Calouro, que ninguém dava muita bola, e ele vem jogando muito bem pelos Jaguars. Na 2ª posição, uma surpresa, Rex Burkhead, do New England Patriots, foram 31.3 pontos, 6 tentativas apenas de corridas, 49 jardas, 2 touchdowns, mas aí que vem o detalhe. Foram 10 alvos, 7 recepções, 49 jardas e mais um touchdown. Ele fez 3 touchdowns nessa partida. Se ele vai continuar assim, não sei. A gente fala um pouquinho depois dele
nos waivers. Na primeira posição, o astro Alvin Kamara, 38,2 pontos, apenas 6 tentativas correndo, porém 13 passes recebidos de 14 tentados, 139 jardas, 2 touchdowns aéreos para Alvin Kamara. Ele vem voando, ele vem mostrando que deveria realmente ser pago. É o número 1, o número 5, o número 1 na verdade em PPR, ele é o overall número 1. É muito... Cara, ele tá sensacional, ele tá fazendo um ano assim espetacular. Se ele continuar nesse nível, a gente, olha, tem que fazer umas comparações aí com o Christian McCaffrey para ver como é que estão os números, mas ele vem fazendo ótimas partidas. Teve aquele touchdown que ele recebe no meio campo, ele quebra 5 tackles, mais o sexto que chegou no final lá, com ajuda também ali na metade do center, né? Não sei se o ele era center no college, eu não sei se ele tá jogando de center no Saints, mas enfim, ajudou um pouquinho ali. Tu vê que ele quebra 2 tackles e aí ele diminui a velocidade para chegar o bloqueador e ajudar ele, e ele conseguir mapear o que tá... Cara, esse jogador é simplesmente sensacional. O Saints tem hoje saudável o melhor running back da NFL. Me desculpe, Ezekiel Elliott, mas o Kamara tá explodindo, tá demais. E o melhor wide receiver, que infelizmente está machucado, é o Michael Thomas. Partindo para as decepções na posição de running back, a gente tem o Devonta Freeman, Dion Lewis, Wayne Gallman, quem você quiser, mas o Freeman foi o maior, porque foi o cara que foi mais gastado, o FAB, né, nas ligas, foi mais em ligas que não possuem os waivers não tem aquela questão de o pior da rodada escolhe primeiro, tal, é por action, é um leilão. Foi quem na semana passada mais se gastou, foi o Devonta Freeman, e a gente avisou, cuidado, e virou aquela bagunça que virou, o jogo foi uma porcaria, mas a gente avisou, não dá pra dizer que a gente não avisou aqui, eu não indiquei, eu acho, nenhum a escalar o Freeman, um ou outro só que não tinham opções melhores, mas, por outro lado, um cara que eu disse que eu escalei foi o Joshua Kelly e me quebrou as pernas. Ele acabou não tendo um jogo bom, o Eckler, beleza, mas o Joshua Kelly acabou, inclusive, sofreu um fumble, não foi uma partida boa do Joshua Kelly. Um outro cara que não foi bem foi o Josh Jacobs, foi um dos melhores na semana passada. Nessa semana ele sucumbiu diante dos Patriots, chegava na endzone, a gente esperava que ele carregasse a bola, acabava sobrando para tight end, essa função toda do John Gruden. Então o Josh Jacobs também, a gente tinha outros nomes aqui, mas eu trouxe essas decepções aí. Vamos para o próximo bloco aqui com os wide receivers, que também tiveram várias surpresas nessa rodada. Eu vou ter que puxar uma 11ª posição de novo aqui com a Andy Isabella, que ele ficou muito próximo do T. Higgins, 10º, e do Brandon Ayuk, 19º, né? São 3 jogadores aí que inclusive tem jogadores desses que ainda estão em waivers. O Andy Isabella eu não indico, eu nem vou indicar para waivers, tá? Porque eu acho que foi muito ocasião, assim, né? Pô, o cara teve dois touchdowns terrestres, recebendo bolas, desculpa, mas isso não deve continuar assim, tá? Ele pode acabar, é muito altos e baixos, não vale a pena botar suas fichas no Andy Isabella. Na 8ª posição a gente teve o DeAndre Hopkins, na 7ª posição Cooper Kupp, na 6ª Keenan Allen fazendo um jogo espetacular, foram 19 bolas na sua direção, 13 recebidas, 132 jardas, um touchdown, 19 passes na sua direção, é muita coisa, mas que bom, isso é uma notícia muito boa. Logo à frente dele, na 6ª posição, a gente teve o... Eu tô meio perdido aqui, né? Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... na verdade, eu falei do 12º, Andy Isabella, o 11º, T. Higgins, o 10º foi o Brandon Ayuk, na 9ª posição, Hopkins, na 8ª, Cooper Kupp, na 7ª, Keenan Allen, na 6ª, Michael Gallup. Rolou essa dica lá, hein? Quem acompanhou, rolou a dica dos wide receivers de Dallas. É claro que a gente tem mais um para falar ali na frente, e alguns outros não tiveram tantos pontos, mas assim, Michael Gallup... Ele é um jogador, eu gosto muito do Michael Gallup, eu não gosto quando ele sai sem as oportunidades, porque ele é um jogador excepcional. Na 5ª posição, Allen Robinson, também eu disse para não deixar passar,
Era a chance de comprar ele na semana passada. E agora quero ver tirar ele do time com o Nick Foles aí. Na quarta posição, Allen Lazard, também pedra cantada. Não jogando o Davante Adams. Podia escalar o Allen Lazard e não o MVS, que eu já vou falar dele. MVS, eu vou falar agora. O MVS foi uma das decepções da rodada. A gente já alertava isso, não é de hoje. Ele é um cara de muito altos e baixos, ele não é um cara confiável. O Allen Lazard ainda tem crédito, então Allen Lazard, quarta posição. Na terceira posição, Cedric Wilson, 25.2 pontos, 5 recepções, 107 jardas e 2 touchdowns. Isso vai se manter? Não. Nem adianta, não, ele não tá nem nos waivers dessa semana, tá? Não vou colocar. Foi uma coisa excepcional, ele pode ir crescendo, mas ele ainda não é. E outra, tu não vai dar tantas oportunidades novamente para um Cedric Wilson com a Mari Cooper, Michael Gallup e o CeeDee Lamb. Não tem condições de ter 4 wide receivers. Ou daqui a pouco tu tá com um espaço sobrando, quer fazer uma tentativa para ver se isso vai se manter, dá para tentar, mas eu não indico. Eu indico um outro cara, o próximo da lista, que é o Justin Jefferson. O segundo foram 27 pontos, 7 de 9, 175 jardas, 1 touchdown. Esse cara, olha, olho nele. Ele mostrou aquele nível que se esperava dele nessa partida. Na primeira posição, combinando com o melhor quarterback, Tyler Lockett, 32 pontos e meio, 9 de 13, 100 jardas cravadas e 3 touchdowns para o Tyler Lockett, que simplesmente estava impossível como o Russell Wilson. Nas decepções, eu já falei do MVS, né, do Marquez Valdes-Scantling. Um outro cara que decepcionou foi o do Sean Jackson, até que ele saiu lesionado, mas ele foi uma decepção, né? Os Eagles precisavam dele, não tem recebedor naquele time, precisa que ele melhore, e eu acho que ele não vai ser a saída para a equipe da Filadélfia. Um cara que também decepcionou foi o Brandon Cooks, e depois de uma semana boa, ele fez uma semana ruim. E um outro cara que não, mesmo, tá ok, lesão, mas só para comentar aqui, Deontay Johnson, ele fez 0 ponto alguma coisa, pontos, depende do tipo da liga. E foi uma decepção da rodada depois do que ele vinha fazendo. Ótimo pro Juju, que conseguiu fazer uma partida bem mais interessante lá pelo Pittsburgh Steelers. Para fechar nossas posições, a gente tem os tight ends, e na 10ª posição a gente tem o Jonnu Smith, mais uma vez fazendo uma partida coerente, né? Na 9ª posição, Greg Olsen, foi a válvula de escape do Russell Wilson nesse jogo. Ele parecia que quando dava game ali, ele procurava o Greg Olsen, e o Greg Olsen dessa vez não deixou escapar a bola como na partida do New England Patriots na outra semana. Na 8ª posição, Foster Moreau, tight end do Las Vegas Raiders. Na 7ª, Jesse James, tight end de Detroit Lions. Na 5ª posição, eu errei de novo essa. Não é possível, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, eu acertei. Eu acho que eu pulei alguma coisa. O Foster Moreau foi o 8º, Jesse James o 7º. Na 6ª posição, depois eu não vou editar isso aqui, tá? Vai ficar na edição, só para vocês dar uma risada aí. E vamos lá. Na 6ª posição, Zach Ertz, tight end do Philadelphia Eagles. Na 5ª posição, Mo Alie-Cox, vou falar dele nos waivers também. Na 4ª, outro cara que eu vou falar nos waivers, que é o Robert Tonyan, do Green Bay Packers. Na 3ª posição, Eric Ebron, teve um volume interessante até, 5 de 7, 52 jardas, 1 touchdown. É outra opção aí de waivers. Na 2ª posição, Tyler Croft, foram 16.4 pontos, né? Ele sobressaiu aí sobre o Eric Ebron, que fez 13.7, foram 4 de 5, 24 jardas e 2 touchdowns, o que colaborou para ele ser o segundo nessa semana. E na primeira posição, Jimmy Graham, 20 pontos, 6 de 10, 60 jardas, 2 touchdowns. Eu vou falar de vários desses caras aí nos waivers, então vamos deixar para falar deles nos waivers. Vamos fechar os destaques dessa semana até agora da NFL. Mas não fechando as decepções, né? A gente tem as decepções de tight ends, que foram várias. Drew Sample, Cincinnati Bengals, depois de um jogo em que ele entrou e foi muito bem, o Burrow não encontrou ele em campo. Darren Waller, não tem como não escalar o Darren Waller, mas ele foi mal. Foster Moreau foi entre os 10, né? Ele recebeu o touchdown, de repente se tivesse sido pro Waller não teria sido tão ruim. Evan Ingram, uma decepção, eu também
tinha tirado o Evan Ingram até numa liga para botar o Dallas Goedert, que acabou se machucando, infelizmente, e também foi uma decepção, né? Então não tinha muito o que fazer. O Jared Cook também foi outra decepção. Ele teve uma lesão durante o jogo, mas sem o Michael Thomas a gente esperava ver um pouco mais do Jared Cook. Mas falando dos resultados, já que eu falei de todos os jogadores e não falei dos resultados, a gente teve nessa semana 3 o Miami Dolphins vencendo o Jacksonville Jaguars por 31-13, o Chicago Bears virando um jogo que estava ganho para Atlanta, 30-26, o Los Angeles Rams deixou escapar no finzinho uma vitória que seria épica para o Buffalo Bills, 35-32 para os Bills, vitória dos Browns, 34-20 sobre um fraco Washington. Tennessee conseguiu a virada também, 31-30 sobre o Minnesota Vikings, um jogo mais difícil do que se esperava. O Las Vegas Raiders perdeu por 36-20 para o New England Patriots. San Francisco 49ers amassou os Giants, 36-9. Cincinnati Bengals e Philadelphia Eagles empataram em 23-23. Outro jogo, o Pittsburgh Steelers venceu por 28-21 o Houston Texans, que não está conseguindo jogar. Um massacre ali dos Colts, 36-7 nos Jets, já era esperado. Uma vitória fora de casa dos Panthers em cima dos Chargers, 21-16. Aqui um jogo que, assim, não sei quem que apostou nos Lions, mas o Golladay fez diferença já nesse jogo que ele retornou. Os Lions venceram por 26-23 o Arizona Cardinals em Phoenix. Uma vitória fácil aí do Tampa Bay Buccaneers por 28-10 sobre o Denver Broncos também, que era esperada. Um jogão entre Seattle Seahawks e Dallas Cowboys que terminou 38-31 para os Seahawks. E no Sunday Night Football a gente teve Green Bay Packers vencendo o New Orleans Saints por 37-30. Streaming de quarterbacks e de defesas. Chegou a hora de começar a falar na semana 4 da NFL, a semana 4 do Fantasy. E para começar, streaming de quarterbacks, aqueles quarterbacks que devem estar disponíveis aí nas suas ligas, ou na maioria delas, e que tem jogos favoráveis nessa semana 4, para você dar uma arriscada, ou se você perdeu o seu quarterback, ou está em dúvida com ele. Uma das opções é o Jared Goff, que vai enfrentar em casa o New York Giants. Ele vem de uma partida em que ele teve que correr atrás do placar. Pode ser que se vire um jogo muito fácil, ele acabe não tendo uma pontuação boa, mas os Giants já mostraram que até Nick Mullins conseguiu fazer uma pontuação boa em cima deles, então por que o Jared Goff não faria? Baker Mayfield encara o Dallas Cowboys em Dallas. É um jogo muito 880, mas a secundária dos Cowboys, eu já venho falando aqui, ela tá precária. Tem dado grandes pontuações para a posição de quarterback. Um outro cara que dá para se tentar nessa semana fazer streaming é o Ryan Fitzpatrick, que vai encarar em casa o Seattle Seahawks, que é outra secundária bem problemática. A gente viu até no jogo entre Cowboys e Seahawks, que são duas secundárias que devem dar bastante pontos ainda para as posições, tanto de quarterback como de wide receiver. Partindo para defesas, a gente tem as duas defesas do jogo entre Denver e Jets. O Denver vai viajar até Nova York, enfrentar os Jets, e eu acho que são duas defesas que pode se te dar pontuações boas. Eu espero uma pontuação final bem baixa, um over-run bem baixo nesse jogo aí, e de repente as defesas vão se sobressair. Uma vitória de Denver é esperada, mas, sabe, a gente nunca pode esperar, ainda mais num Thursday Night Football. Uma outra opção que seria um pouquinho até mais viável é a defesa do Los Angeles Rams, que vai encarar o New York Giants. É claro que eles cederam muitos pontos para os Bills, mas isso vai ser corrigido para a próxima semana. Acredito que sempre que há algo de ruim acontecendo que possa ser corrigido, e os Rams têm elenco para corrigir isso pode acontecer diante de um fraco Daniel Jones e seus comandados aí no jogo do próximo domingo. Waivers da semana. Chegou o momento mais esperado desse podcast. Vamos falar de waivers. E começando os waivers, eu gostaria de trazer aqui os running backs nessa semana. Não são muitas opções assim, até tive um pouquinho de dificuldade de fechar as 5 que eu gosto de trazer para vocês aqui. Não consegui fechar de tight ends, mas vamos aos running backs. A gente tem uma das opções, Rex Burkhead, de New England. Você precisa muito de running back e precisa achar um running back. Se você perdeu algum jogador nessa posição, ele é uma opção. Mas não se esqueça que James White não jogou no domingo. Então, claro, ninguém vai ter 3 touchdowns assim toda semana. Então, sabe, se tu tá muito desesperado, é uma opção. Uma outra opção que ainda está se pagando é o Darrell Henderson.
do Los Angeles Rams, enquanto o Cam Akers não voltar, e se ele demorar muito a voltar, eu acredito que ele pode até perder a posição por Darrell Henderson, que vem se mostrando assim, a gente vê ele muito próximo daquilo que o Todd Gurley fazia, isso é uma coisa bem interessante, ainda mais pro Fantasy. Um cara que seria assim minha melhor opção nessa semana, seria Myles Gaskin, do Miami Dolphins. Ele claramente é o dono do backfield, mesmo com o Matt Breida, mesmo com o Jordan Howard. Ele vem ganhando muitas oportunidades, não vem sendo tão efetivo, mas se ele está ganhando essas oportunidades, ele deve continuar ganhando essas oportunidades nas próximas semanas. Por isso, eu acho ele uma boa opção aqui nos waivers para essa semana. Uma outra opção também, que a curto prazo vai ser muito boa, é o Jeff Wilson. Comentei antes, ele foi ali top 10 dos running backs nessa semana, teve touchdown, isso cresceu muito, ele tem oportunidades próximo da red zone, sempre que ele jogou, desde o ano passado isso, então ele é um cara que há a possibilidade de ele continuar pontuando enquanto ele for utilizado, enquanto o Monster não jogar, enquanto o Coleman não jogar. E uma opção que muita gente dropou na semana passada foi o Nyheim Hines, de Indianapolis Colts. Ele fez uma primeira semana excepcional, uma segunda semana bem abaixo, e muita gente se preocupou, só que ninguém pensou no fato que o jogo dos Colts foi um jogo muito mais travado, muito mais truncado na segunda semana, e que não precisou tanto do jogo aéreo. Então, isso vai sempre acontecer. O Hines não é um week to week, né, um semana a semana para se escalar, mas em matchups que os Colts possam sofrer um pouco mais e ter que partir para um jogo aéreo, um jogo de não tanto de gasto de tempo, ele pode ser muito utilizado, principalmente aqueles jogos que ele deva estar atrás do placar. O Hines pode jogar até melhor do que o Taylor. Fica de olho no Hines, se ele está aí disponível, pega e deixa no teu banco. Partindo para os wide receivers, a gente tem muitas opções de wide receivers. Eu vou trazer algumas das melhores delas. Uma delas, certamente a melhor enquanto o Adams não jogar. Inclusive, depois quando ele jogar, quem sabe ele continue tendo algumas oportunidades, é o Allen Lazard. Porque o jogo dos Packers é um jogo muito aéreo, né? Eles começam com aquele joguinho curtinho, aí eles lançam uma bomba, daqui a pouco eles continuam tocando a bola, jogando a bola, utilizando o jogo aéreo. Daqui a pouco o Aaron Jones escapa com o jogo corrido. Então é um ataque que vem funcionando, e quanto mais as defesas estiverem prontas para parar esse ataque aéreo, mais opções vão ter que surgir para o Aaron Rodgers ficar distribuindo essa bola. Enfim, o Allen Lazard, mesmo sendo o wide receiver 2, ele pode render no restante da temporada. O Justin Jefferson, outro wide receiver 2 agora de Minnesota, ele fez uma partida excepcional e ele tem tudo para manter um volume daqui para frente. Vamos ver como é que vai funcionar. Se o ataque dos Vikings funcionar melhor, ele vai ter mais oportunidades também. Depende muito ali do ataque dos Vikings. O Brandon Ayuk apareceu para a NFL, teve suas boas-vindas nessa semana, foi um dos melhores jogadores nessa semana aí nos wide receivers. Com o Deebo Samuel, eu acho que de repente o primeiro jogo dele foi estava um pouco mais travado, nesse ele conseguiu se soltar mais e conseguiu mostrar que ele é um bom jogador aí, uma boa valência pro fantasy. Um cara que teve também seu breakout game foi o T. Higgins. Ele teve 2 touchdowns, né, no jogo. Joe Burrow e ele devem fazer uma parceria de longo prazo aí na NFL, então já começa bem, já começa com o pé direito, é uma opção também nos waivers. E um outro cara para fechar aqui, Greg Ward, do Philadelphia Eagles, com esse ataque baleado, vamos dizer assim. Ele apareceu, ele se mostrou um cara confiável, ele pode ser que tenha uma continuidade agora se o Deshaun Jackson ficar fora novamente, sem o Dallas Goedert. Então, olho no Greg Ward Jr. E um cara que eu quero dizer aqui para vocês não se preocuparem muito é o Cedric Wilson. É aquele fogo de palha, se você quiser pegar ele para utilizar numa troca de repente, conhece alguém na liga que não é tão experiente, que vai cair nessa bait aí, pode pegar o Cedric Wilson. Eu não indicaria gastar nenhum FAB nele, se você quer botar lá 1, 2 no máximo, assim, para tentar ele, mas com certeza alguém maluco aí vai querer botar mais, achando que vai se manter esse volume. Não vou cravar, mas é muito difícil. Partindo para os tight ends agora, primeira opção disparada de Jimmy Graham. Agora com o Nick Foles, ele deve ter mais oportunidades, uma bola um pouquinho mais redondinha para ele.
é uma opção que ainda está disponível nos waivers. Um outro cara que também está disponível, esses tight ends dessa semana são poucos que eu vou trazer aqui, são 4 em vez de 5, normalmente trago, mas são nomes que podem, todos têm os seus detalhes aqui. Outro cara é o Eric Ebron, mesma situação do Jimmy Graham, ele pode receber mais bolas, a gente não sabe ainda a questão da lesão do Deontay Johnson, quanto tempo ele vai ficar fora, então vai sobrar pro Juju, pro James Washington e pro Eric Ebron. Um outro cara que vem chamando atenção é o Mo Alie-Cox. Ele não tem grande volume, foram 3 passes na sua direção apenas, mas ele pode ganhar a posição do Jack Doyle. Ele vem se mostrando um cara bem eficiente, ele é um cara grandalhão, né? Ele tem conseguido boas jardas, ele fez touchdown na outra partida, então é um cara aí nessa partida ele não fez touchdown, né? Deixa eu ver aqui. Eu acabo falando, eu acabo pensando, eu acabo me... Não, esse ele também teve touchdown, né? Ele teve na semana passada, Na semana passada que ele não teve touchdown, mas ele passou das 100 jardas, 111 jardas na semana passada, nessa semana foram 50, mas ele teve touchdown. Eu acho que é uma boa opção para se ter naquele banco, daqui a pouco ele assume a posição de número 1 e você vai ter um tight end aí para pelo menos fazer streaming semana a semana, dependendo da situação. E um outro cara também que chamou atenção foi o Robert Tonyan, do Green Bay Packers. Por essa questão que eu falei da distribuição de passes, ele pode ganhar algumas oportunidades em jogos que necessitem dessa pontuação alta. Os Packers vêm tendo pontuações altas, 2 partidas acima de 40 pontos, e essa última de 37, muito próximo. Então o Robert Tonyan também é uma possibilidade aí de waivers, mas sempre de olho para não gastar mais aquilo que deve. A gente nunca sabe, com uma temporada assim que vem tendo muitas lesões, tem a questão do Covid que ainda nada aconteceu demais, mas é bom não gastar todas as fichas no jogador, como por exemplo na semana passada muita gente gastou no Devonta Freeman. Por essa semana é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se não gostou também, deixa a tua reclamação lá no Instagram, a gente vai receber ela, tratar ela como devidamente se deve tratar, né, te mandando Não, mentira. A gente sempre tenta trazer assim tentar melhorar, né, sempre buscando a melhora, para trazer o melhor conteúdo, aquilo que agregue realmente na sua temporada do Fantasy. Então pode reclamar lá sem problema, ou pode elogiar também, né, sempre bem-vindo o elogio. Então, por esse início de semana é isso. A gente tem mais um episódio aí que vai sair na quarta-feira de noite para quem assinou no agregador do podcast. E na quinta-feira eu informo lá no Instagram. Então, aí falando já do preview da próxima semana e também de algumas possíveis trocas que você pode estar conseguindo até a próxima rodada. Então, uma boa semana a todos. Um abraço.